No meio da noite, enquanto todos dormiam, o único som na escuridão silenciosa era alguém respirando. E o dono daquela respiração fraca era a pessoa ao seu lado. Era um homem com um nariz alto, reto e uma testa lisa, com seus traços claramente definidos como uma escultura antiga. Ele era Rafael Astel de Ladavica, o grande duque, sobrinho do imperador, um herói de guerra, o maior pilar do continente, e o comandante da organização sob a qual ela serviu, os Cavaleiros do Dragão Negro. E agora ele estava usando seu subordinado como uma almofada corporal. Charlotte, presa debaixo dele, se sentia insuportavelmente pesada. Depois de passar o dia inteiro limpou o escritório deste superior desumano, ela finalmente havia sido libertada do inferno de treinamento. Durante sua tentativa de fuga, sua peruca caiu, agora que sua identidade como Cavaleira do Dragão Negro tinha de ser abandonada para sempre. Não havia tempo. A antiga e nobre família do Conde de Brabante, Conde e Condessa de Brabante, tinha duas filhas que apreciavam como joias. A filha mais velha, Grace, era sábia e renomada por sua virtude, cumprindo perfeitamente todas as expectativas de um herdeiro. Embora ela e sua irmã tenham perdido sua mãe muito jovem, seu amoroso pai ocupou ambos os papéis e os criou sem preocupações. Ela sempre acreditou que seu futuro seria cheio de felicidade. Ela tinha 13 anos, e a morte súbita de seu pai mudou tudo. Depois de perder ambos os pais, o que a chocou ainda mais do que ter que confiar apenas em sua irmã foi lembrar que este era o mundo de um romance. E essa história não teve um final feliz. A Rosa de Brabante era o romance romântico que ela adorava em sua vida anterior, embora curto. Ele contava a breve vida de sua irmã, Grace. Na história, o protagonista masculino era um cavaleiro comum chamado Ethan. Mas após a morte de seu pai, a história tomou uma nova direção. Para proteger a família, Grace, como filha mais velha, escolheu um casamento político com um velho nobre. Em vez de ficar com um homem que amava, Ethan, como um cavaleiro comum, Ethan só podia ficar indefeso. Depois, ele se voluntariou em silêncio para uma expedição. E o que a solitária Grace recebeu foi a notícia da morte de seu ex-amante, Ethan. E esse foi o fim da história. Um mau final. Não há esperança. Não há sonho. Naquele momento, sua irmã ainda consolava, dizendo que tudo ficaria bem, e não importa o que acontecesse, ela a protegeria. Se este era realmente o mundo do romance, então o calor do abraço de sua irmã era insuportável. Tudo começou após a morte de seu pai. Grace ainda não estava casada, e Ethan ainda não tinha saído. Ainda havia uma chance de reescrever o futuro. Ela tinha que ter certeza de que Grace não iria. Assim, ela poderia recuperar o amor que havia sido rejeitado por causa de ajuda e alcançar um fim perfeito. Mas 4 anos haviam passado desde que decidiu mudar o futuro, e ainda não tinha conseguido nada. Ela tinha tentado fornecer apoio financeiro, mas a mente que ela mencionou como ajuda já havia sido reivindicada. Inúmeras outras tentativas falharam por um motivo ou outro. As finanças da família já começaram a declinar. Ethan também havia deixado de visitar. Passaram 4 anos. Como ela deveria mudar o futuro? Alguém a chamou por seu apelido, Sasha. O que você está fazendo? Era John Albrecht, descendente da famosa Casa de Espada, a família Albrecht Marquis, e também era sua amiga de infância. O pai de John era seu padrinho e professor de espada. Ela costumava praticar no campo de treinamento de Albrecht, e ele tinha vindo ver como ela estava. E ele também disse que tinha ouvido que Miss Grace estava discutindo uma aliança de casamento com Duke Herman. Charlotte ficou chocada. Ele tinha ouvido isso de seu pai. A família Albrecht era excelente em coletar informações. Charlotte sentiu que o céu estava desmoronando. Esse momento estava quase chegando. 4 anos de esforço estavam prestes a ser desperdiçados. Neste momento, ela só podia enviar o velho Duque para a sepultura dele. John rapidamente a impediu. As aulas de espada não eram destinadas a isso. Mas Charlotte não podia ficar de pé e assistir sua irmã se casar com esse homem. John lhe disse para se acalmar. Seus pais também fariam tudo o que pudessem para impedir a aliança matrimonial. O noivo de Grace era que o homem poderia forçar sua família a entrar em uma aliança matrimonial. Ele tinha um peso enorme nos círculos políticos. Ele era até mesmo o marido do imperador. Para ser honesto, desde que sua irmã fosse feliz. Charlotte não se importava com quem ela se casasse, mas absolutamente não poderia ser o velho Duque, ninguém além dele. Uma vez que Grace tinha decidido, ela nunca mudaria sua decisão. Persuasão da família não funcionaria. Então Charlotte de repente pensou em alguém. Se Ethan a convencesse, ela poderia. Ela se juntou aos Cavaleiros do Dragão Negro sob o comando do Grão-Duque Ludovica Ethan para ganhar o título. O Grão-Duque Ludovica já havia sido aluno do pai de John. Se ela pudesse usar essa conexão, talvez pudesse visitar a propriedade do Grão-Duque. Joe ia ver o Grão-Duque na próxima semana. Este era o último método. Ethan teve que persuadir Grace pessoalmente. Naquele momento, ela ainda não tinha ideia de que os Cavaleiros do Dragão Negro eram o domínio daquele louco grão. O homem mais forte do mundo. Charlotte fez um plano. Primeiro, ela se disfarçaria de uma cavaleira. Depois, enquanto Joanna falava com o grão, ela escapava secretamente. Depois, ia ao quarto do cavaleiro, encontrava Ethan e tinha ele a persuadir Grace. A missão seria um sucesso. Tudo era para a felicidade de sua irmã. Ela estava explicando tudo isso com entusiasmo quando não percebeu que seu mestre estava atrás dela. No momento em que o viu, ela quase morreu de medo. Ela se apressou a explicar, mas um repreendimento era inevitável. Depois de ser completamente mastigada, ela foi para casa, silenciosamente culpando John. Ele na verdade era fraco e indefeso.
Ela só podia se esconder em um canto. John lhe disse para se comportar e esperar, mas ela ainda não conseguia descansar com calma. Quando voltou, encontrou um carrinho que ela nunca tinha visto. E essa voz era de Duke e Herman. Estavam discutindo a hora do noivado. Grace esperava anunciá-lo depois da colheita de outono. E era em torno da cerimônia de madrugada de Charlotte, embora a data exata ainda não tivesse sido definida. Ele havia prometido cuidar da senhora Charlotte como se ela fosse sua própria filha. Somente depois que ele se foi, Grace desmoronou no chão, incapaz de se sustentar mais. Ela disse ao mordomo que não informasse sua irmã mais nova. Ela ainda estava preocupada com Charlotte. Charlotte pensou sobre isso. O noivado ainda não havia sido anunciado. Mesmo depois que o outono tinha acabado de ser mencionado. Ela ainda tinha uma chance. Mas, no dia seguinte, ela foi confinada pela família. E até mesmo fez cartazes procurados dela. Mas mesmo assim, Sasha não desistiu. Mesmo sem um carro, ela caminhava até lá. Ela escorregou enquanto os cavaleiros da família Marquês não prestavam atenção. Depois de evitar os cavaleiros enviados atrás dela, ela dirigiu-se diretamente para a residência do Grão-Duque, escapando com seu disfarce perfeito. Mas entrar na residência do Grão-Duque não foi tão fácil. Os visitantes sem convite só podiam entrar alistando-se nos Cavaleiros do Dragão Negro, e isso era ainda mais rápido. Ela ouviu que a inspeção era extremamente rigorosa. Apenas olhar para as palmas das mãos poderia fazer você ser rejeitado. Alguém com barba pode estar escondendo lâminas nele. Depois de ouvir isso, ela jogou fora a barba falsa, e essa pessoa era o inspetor. Olhos vermelhos de sangue, surpreendentemente bonito, e carregando uma presença extraordinária. Ele parecia terrível. Em breve, era a vez de Charlotte. Ela teve que deixá-lo sem nada para criticar. Sua fórmula de sorriso angélico. Mas ele imediatamente a declarou desqualificada. Em seguida, Charlotte suspeitou que ele nem tinha acabado de inspecioná-la. Afinal, ela parecia tão inofensiva. Sua razão era que seu sorriso era muito irritante. Vendo que ela estava prestes a ser jogada para fora, ela simplesmente sentou-se no chão. Uma pessoa normal já teria recuado, mas para entrar na residência, ela causou uma grande agitação. Vendo como ela estava agitada, Romeu interveio. O assunto não podia ser permitido crescer. Eles só precisavam inspecioná-la e jogá-la fora depois. Charlotte praticamente empurrou sua mão para o rosto dele. Em uma inspeção mais aprofundada, ele notou que suas mãos tinham marcas de treino de espada, e ela claramente não era uma pessoa comum. Em qualquer caso, uma vez que ela tinha vindo por causa dos rumores, poderia ser interessante ver que tipo de pessoa havia aparecido. Durante muito tempo, ele tinha sido alvo de tentativas constantes de assassinato. Como ele tinha um direito ao trono, um dos métodos mais comuns utilizados era a sedução e lidar com ele. Ele suspeitava fortemente que Charlotte tinha sido enviada para seduzi-lo. Enquanto Charlotte tinha usado seu nome real quando ela se inscreveu, eles lhe deram o número 87. Mesmo que entrasse na residência do Grão-Duque, ela ainda não seria capaz de se aproximar de Ethan. Mas felizmente, este lote era destinado a entrar no escritório do Cal onde a Ordem de Cavaleiros estava estacionada. Ela ainda tinha chance de conhecer Ethan. Depois de passar a primeira rodada de testes, havia na verdade uma segunda rodada. Ela teria que esperar para ser chamada novamente. Valen queria apresentar. Ele próprio disse que a segunda rodada era um jogo de sobrevivência. Cada grupo tinha cerca de 20 pessoas e havia 3 grupos no total. Todos já haviam escolhido suas armas. Esse teste envolvia a honra dos Cavaleiros do Dragão Negro. Entrar em uma das 3 grandes ordens de Cavaleiros do Império. O mestre dos Cavaleiros do Dragão Negro, sobrinho do Imperador reinante, herói de guerra que repeliu a invasão da nação vizinha e o leal vassal concedido título e terras pelo Imperador. Mas também na fronteira, era lógico que os procedimentos fossem tão complicados, pois, para o bem de sua irmã, Charlotte daria tudo o que tinha para vencer. Observando de longe, John também havia considerado fazer o famoso teste de entrada dos Cavaleiros do Dragão Negro. E então, de repente, percebeu alguém. Quando o Grão-Duque Ladavica lhe perguntou se a tinha visto antes, John só podia mentir. Ele disse que eles haviam praticado espada juntos quando crianças, mas não a tinha visto desde então. O segundo teste terminou mais rápido do que Charlotte tinha imaginado, e foi dito ser o mais curto da história da Ordem dos Cavaleiros, com 3 pessoas passando no total. O primeiro foi um homem que alegou ser um mercenário, Valen. O segundo surpreendeu a todos com sua estranha sabedoria, Clau. E o último foi Charlotte, Sasha, mas ela nunca esperou que houvesse um terceiro teste. Ele puxou Charlotte em um canto e exigiu saber o que ela faria se ela fosse descoberta. Mas Charlotte não se importava, pois ele tinha ajudado a esconder sua identidade. Grande dúvida. A situação de sua irmã era mais importante. John não tinha escolha senão fazer um compromisso. Ele tinha ouvido recentemente que havia mais e mais pessoas tentando assassinar o Grão-Duque. Já era difícil o suficiente para encontrar um cavaleiro comum, muito menos ter acesso ao Grão-Duque. Então, chegou a hora do terceiro teste, e Charlotte fez-o jurar que o manteria em segredo. E John olhou para ela com preocupação. E a união à Ordem dos Cavaleiros não era o problema, a menos que ela percebesse como ela planejava sair mais tarde. Ela, Valen e Klaus foram colocados no mesmo grupo. Valen era claramente um mercenário altamente talentoso. E Klaus se especializou em sabedoria totalmente imprevisível. Então todos deveriam ter passado a terceira rodada sem problemas. Vigelan, o segundo filho da família Esther,
Pensou que Charlotte tinha entrado pela porta traseira. Enquanto Klaus e Valen falavam em sua defesa, Charlotte começou a ganhar força. Então ela o empurrou voando com um só golpe. Ela não queria incomodá-lo, mas ele falava demais. Então Charlotte decidiu provar-se com força. Rafael. Romeu e Charlotte ainda estavam discutindo. Ela tinha passado a segunda rodada sem problemas e até mesmo ganhou o título de prodígio da espada. Enquanto isso, a pessoa de que estavam falando ela era realmente atraente, usando uma velocidade surpreendente para compensar as desvantagens de sua luz. Um quadro pequeno. Foi uma vitória esmagadora. Rafael se aproximou e disse o suficiente. Charlotte reconheceu-o como o homem que tinha visto durante a primeira rodada. Alguém parou Charlotte e lhe disse que ele era o louco infame dos rumores. Ele explicou que o terceiro teste seria um empate contra ele. Quando ela ouviu outros chamá-lo de Charlotte, finalmente percebeu que esse homem era o próprio grão do que Rafael Ladavica. Os dois começaram ao mesmo tempo. Charlotte rapidamente se viu em desvantagem. Os rumores de que ele era o santo da espada mais forte do Império claramente não eram exagero. Se mesmo a borda de sua lâmina mordesse, ela terminaria. Não importa o que acontecesse, ela tinha uma vitória. Arrastar as coisas para fora não iria ajudá-la. Uma vez que sua resistência se esgotasse, ela seria condenada. Quanto à velocidade, ela nunca havia negligenciado seu treinamento. Sua Alteza foi forçada a recuar, mas então ele bloqueou seu ataque com a mão nua. Ele balançou a espada de Charlotte de lado e seu pulso quase quebrou. Quando Charlotte protestou, ele pinçou sua bochecha e disse que ela falou demais e que eles se verão com frequência a partir de agora. Então ele virou-se e partiu. Ele colocou um lugar para essa criança sob seu comando. Valen veio e a elogiou. Ela tinha realmente marcado pontos contra sua Alteza e se tornou a primeira pessoa a passar, juntando-se oficialmente aos Cavaleiros do Dragão Negro. Uma semana já havia passado desde que ela se juntou acidentalmente aos Cavaleiros do Dragão Negro. Para resolver tudo, ela tentou procurar Ethan. Depois de se preocupar brevemente com a virada inesperada dos acontecimentos, ela pensou que, se mantinha seu status de cavaleiro, ela iria conseguir. Ele estava fora em missão em outra região e deveria voltar no outono. Como sua capa ainda não tinha sido revelada, ela teve que ficar aqui por enquanto. John lhe disse para sair imediatamente, mas Charlotte absolutamente se recusou a desistir. Aaron, instrutor dos Cavaleiros do Dragão Negro, começou a explicar as fileiras de cavaleiro. Eram cavaleiros treinados, não investidos. A partir de amanhã, os cavaleiros seniores seriam responsáveis por seu treinamento para que pudessem demonstrar mais respeito. Um anel de fogo e Charlotte foi escolhida para ir primeiro por causa de sua irmã. Ela disse a si mesma que era um gênio e definitivamente poderia fazê-lo. O resultado foi que ela pegou fogo instantaneamente. Pelo lado de Rafael, ninguém tinha encontrado qualquer informação sobre alguém chamado Sar. Ao contrário dos assassinos anteriores, não havia intenção de matar em sua espada, então ele acreditava que ainda poderia haver espaço para transformá-lo. A lição solene para prepará-los para se tornarem cavaleiros seniores finalmente terminou antes do almoço, saltando através de anéis de fogo, colocando a cabeça na boca de um crocodilo. Um cavaleiro superior subordinado, ela treinava diretamente sob eles. Talvez isso fosse muito melhor. Ela já tinha decidido suportar este lugar até o outono. Tudo o que ela podia fazer era orar para ser atribuída a uma pessoa decente. Rafael disse alegremente que estavam se reunindo novamente. Por que seu superior tinha de ser o próprio grão do... Ele estava aparentemente considerando como punir sua grosseira durante o exame. Charlotte disse que era tudo mal entendido, mas seu olhar era assustador. Rafael lhe fez uma série de perguntas, incluindo se ela sabia. A família Albrecht. Eles olharam de perto. Charlotte rapidamente negou, dizendo que eles não eram familiares. Ela alegou ser um plebe e disse que nunca ousaria fazer amizade com nobres. Rafael aproximou-se, desconfiando. Se ela realmente era um plebe, ele pensou, então sua pele estava muito bem. Ele perguntou. Charlotte não teve escolha senão mudar de assunto, fazendo um ato adorável e tímido quando perguntou se sua pele era realmente tão delicada. Rafael, incapaz de suportá-lo, jogou a mão de lado e disse-lhe para não falar nesse tom. No seu escritório havia uma aplicação para uma investigação sobre as ruínas antigas ocidentais. Em todo o continente havia várias ruínas antigas que se dizia datam de um tempo antes da Era Dinástica. Desde a Era Dinástica, ninguém tinha sido capaz de quebrar o selo. Quem seria capaz de desbloquear este milagre antigo era um assunto de grande interesse em todo o continente. A maior delas, as ruínas antigas ocidentais, foi forçadamente desenvolvida pelo imperador. A vida mágica durante essa missão. Mas isso tinha acontecido após o casamento de Grace. Por que eles começaram a investigar tão cedo? Ela achou estranho. Rafael também notou o olhar de Charlotte. Com ela ao seu redor, as coisas realmente se tornaram interessantes. Então deixe-o esperar e ver. Charlotte sentiu que ele estava muito perto. Alguém entrou e não pôde deixar de interromper. Charlotte pensou que o momento era perfeito e queria se desculpar, mas ele pegou nela e disse para ficar e ouvir. Charlotte lutou violentamente. Ele disse que era uma ordem de seu superior. O visitante queria que Charlotte se retirasse, mas o grão do que insistiu em sua decisão, disse que gostava muito dessa pessoa, e se ela não estivesse ao seu lado, ele não poderia se concentrar. Charlotte decidiu acompanhar a intenção e imediatamente revelou sua atuação perfeita.
Ela disse que em seus olhos só havia o Grão-Duque. Seu olhar brilhante quase o esmagou. Ela não tinha ideia do que o Grão-Duque estava realmente pensando. Mas se ela desempenhou bem seu papel, ao ver a cena, o visitante acreditou que os rumores eram verdadeiros de que ele gostava de homens e entregou uma carta do imperador. Ele foi ordenado a confirmar seu conteúdo e executá-lo imediatamente. A expressão do Grão-Duque mudou. Partir para o ocidente imediatamente, nem mesmo uma palavra de saudação, foi a mensagem inteira. Não parecia nada como algo escrito a um sobrinho real. O mensageiro também trouxe um cristal de gravação. O imperador disse que esperava grandes resultados da investigação. Todos sabiam que, apesar de o imperador ter perdido seus pais no início da vida, ele era apaixonado por seu sobrinho e que esse sobrinho havia se tornado um homem excepcional. Mas agora ele estava enviando esse mesmo sobrinho de volta para o ocidente. E essa carta e a imagem gravada expressaram a atitude fria e vigorosa do imperador, como se ele estivesse usando um comando despiadado para empurrar seu sobrinho de volta ao perigo. Se o Grão-Duque recusasse a ordem, o imperador suspeitaria de sua lealdade, mas se o aceitasse, não teria desculpa para evitar a expedição. Não importa qual escolha fizesse, o Grão-Duque estava em desvantagem. Assim como sua irmã, vendo que o mensageiro estava prestes a informar a sua majestade que o Grão-Duque tinha concordado em ir para o ocidente, Charlotte interrompeu de repente e disse que tinha acabado de se lembrar de algo. Ela sugeriu que o Grão-Duque seguisse seu exemplo. Julgando dessas palavras, o imperador provavelmente não tinha intenção de enviar o Grão-Duque para o oeste imediatamente. Uma ordem tão forte sugeriu que ele poderia estar testando a obediência do Grão-Duque. O melhor método era desviar a atenção do imperador, especialmente agora que os rumores se espalhavam de que o Grão-Duque tinha se apaixonado por um homem. E se também se espalhasse de que ele recusava a expedição porque estava muito apaixonado por seu subordinado, não só as suspeitas do imperador seriam aliviadas, mas também o imperador. O Grão-Duque seguiu o exemplo de Charlotte e disse que explicaria pessoalmente sua decisão à sua majestade. Como o mensageiro podia ver, ele estava um pouco ocupado no momento. O homem saiu desconfortável. Charlotte ficou completamente sem palavras. Ele era muito bom em atuação. Ao mesmo tempo, ela ficou chocada. Havia algum cenário adicional que ela nunca soubesse? Então, de repente, o Grão-Duque se virou, pegou na espada e disse que sua identidade era altamente suspeita. Charlotte não podia continuar a esconder isso. Sentia que desta vez ela poderia realmente morrer, então só podia dizer que a razão pela qual entrou neste lugar era porque havia alguém que queria proteger. Mas não podia dizer-lhe quem era essa pessoa. Mas ela não era absolutamente o inimigo de Sua Alteza, ela só queria que ele confiasse nela. Por uma vez, ele escutou. Ele olhou para a carta na secretária e mencionou o que ela tinha feito agora. Foi feito para ganhar o seu favor? Charlotte explicou que não era. Ela só o tinha feito porque ele parecia exalto. Claro, o que Charlotte sentia não era pena, mas preocupação. Mas a Charlotte não gostava da maneira como ele falava. Ele sempre a lembrava da graça. Então ela disse que ele poderia pedir ajuda a outro. Pois ele também era humano. Uma pessoa comum. O Grão-Duque ficou surpreso por um momento antes de dizer que ela era uma boa pessoa. Então ele tocou a campainha e ordenou-lhe que limpasse a panela de crocodilo. Charlotte quase explodiu. Sua Alteza era simplesmente demais. Não importa como ela olhou para ele, Charlotte ainda se sentia estranha para ele. Manipulação das aparências. É por isso que uma pessoa inadequada poderia se tornar imperador. Mesmo que o imperador enviasse seu sobrinho menor de idade para o campo de batalha antes de sua cerimônia de idade adulta, ninguém questionaria se ele amava seu sobrinho. Embora ele não gostava de receber ajuda de alguém cuja identidade é identificada, ele não podia confirmar sem a interferência dela. Ele teria sido enviado em outra expedição pelo imperador novamente. Ele achava que Charlotte era arrogante, uma pequena coisa grosseira. Como ele ainda não podia confirmar quem ela era, ele não tinha escolha senão mantê-la ao seu lado. Estava a limpar a piscina de crocodilo. Era tempo de treino, então ninguém estaria aqui. Ela precisava de um banho imediatamente. Ela não podia mais suportar o cheiro. Normalmente, ela esperava até que todos ficassem dormindo, e então se virava para usar o luxuoso banho privado da noite. Às vezes, as coisas não eram todas ruins. Sentia-se incrível. Há muito tempo que ela não se banhava tão despreocupadamente. Ela realmente desejava que todos os dias pudessem ser assim. Quem poderia ter pensado que em um momento como este, alguém realmente entrasse. Charlotte se escondeu com pressa. Urgente agora era sair antes de ser descoberto. Mas em um piscar de olho, a pessoa tinha desaparecido. Ele disse que estranhos não poderiam entrar neste lugar. Ela era uma espiã? Ele era absurdamente forte e Charlotte não podia se libertar. Não havia mulheres cavaleiras na residência do Grão-Duque. Ele exigiu saber a sua identidade. Charlotte aproveitou a oportunidade e bateu com ele na água. Queria ver quanta água ele poderia engolir. Então ela fugiu para o gal. Ela não esperava que mais ninguém entrasse. O treino já tinha acabado? Alguém notou movimento lá. Alguém suspeitou que era ele. Não havia lugar para se esconder. Se ela fosse descoberta aqui, ela estava acabada. Charlotte entrou em pânico. Ela pensou que ela era uma pessoa. Não podia ser expulso assim. Então Sanidri saiu de lá e disse: "Você é muito barulhento." No momento em que ela ouviu seu nome, Charlotte ficou em choque. No passado, ele tinha servido no templo como um cavaleiro santo. Agora ele era o vice-comandante do Dragão Negro com sua força excepcional e forma elegante. Ele era o ídolo dos cavaleiros. Os rumores de que ele era o amante do Grão-Duque. Uma vez que perceberam que era ele,
Decidiram voltar mais tarde e educadamente lhe pediram para desfrutar primeiro de seu banho. Então se apressaram. Charlotte rapidamente mudou de roupa, insistindo que ela não era suspeita. No entanto, ele imediatamente a reconheceu como Miss. Como ele já conhecia sua identidade, ela não conseguia arranjar outra desculpa. Enquanto Charlotte estava preocupada que ela fosse expulsa, ele disse que eles deveriam falar sobre os detalhes em outro lugar. Este era o seu quarto. Ele começou a perguntar por que ela tinha vindo aqui. Charlotte não sabia como responder, mas depois de descobrir que ela havia violado as regras militares, por que ele ainda lhe dava a oportunidade de explicar? Ele disse que alguns anos atrás, em um torneio de espada, ele tinha visto sua luta e sua espada lhe havia deixado uma profunda impressão. Então, acabou por ser que ele a tinha visto em um torneio. Ela participou de muitos desses concursos por um tempo e, ao mesmo tempo, ele tinha uma pergunta. Que razão a levou a participar dos Cavaleiros do Dragão Negro? Isso determinaria sua punição. Charlotte sentiu que podia confiar nele. Então ela disse-lhe a verdade. Mas ele achou que não valeu a pena correr esse risco. A razão dela, arriscando danos às relações familiares por isso, pareceu-lhe um pouco infantil. Charlotte não tinha como discutir com o que ele disse. Mas para ela, nada importava mais do que a felicidade de sua irmã. A única razão pela qual ela tinha pegado a espada era que ela já estava preparada para dar tudo. Ele disse que Ethan voltaria em 2 meses. Isso significava que até então, ele continuaria a vigiá-lo. O Sr. Idris tinha confirmado sua identidade. E como ele era o superior direto de Ethan, com essa conexão, ele poderia devolver Ethan mais cedo. Ele também poderia mandá-la embora a qualquer momento. Mas ele até permitiu que ela usasse um banho privado e ajudou-a a enviar a John uma carta que ela havia escrito. O treinamento tornou-se cada vez mais duro. Eles mal tinham a força de levantar uma colher. Quando Aaron viu que ela derramava a sopa, ele ordenou-lhes que reinventassem as maneiras apropriadas da mesa. Depois de comer, eles deveriam se reunir no portão do castelo, não no campo de treinamento. Os estrangeiros estavam estritamente proibidos aqui, mas eles estavam realmente indo receber convidados. Então veio essa voz. Rafael avançou para recebê-los. Era a princesa Cordélia Cárdenas. A princesa mais velha do reino. Na época, juntamente com os Cavaleiros do Dragão Negro e a Ordem de Cavaleiros Marquês Albrecht, ela havia fundado os Cavaleiros do Cisne Soar, tornando-os um dos 3 Cavaleiros do Império. A princesa tinha tentado recrutar-a pessoalmente, mas Charlotte não tinha intenção de deixar a família brava naquele momento. Por isso declinou educadamente. A irmã mais nova, e a Charlotte, pouco a pouco, se apaixonou pela sua natureza ousada e generosa. Em pouco tempo, até apresentou a Cordélia Grace. A família sempre teve um bom relacionamento com ela, e se tornaram aliados com ideais compartilhados. Para o Grão-Duque e todos os outros, seria um completo desastre. Não importa o que aconteça, ela teria que manter seu disfarce. Ela pode parecer ridícula, mas não se importava. Rafael caminhou e disse que apenas cavaleiros seniores podiam usar capacete. Não importa o que acontecesse, ela teve que esperar até que a princesa Cordélia passasse antes de removê-lo, para que ela só pudesse implorá-lo com seus olhos. Então a quarta princesa do Império Cárdenas, a princesa Nydia, ouviu a agitação e caminhou até ela. Também foi a primeira vez que Charlotte viu seu rosto de tão perto. Graças a isso, ela conseguiu evitar a crise com sucesso. Vendo Charlotte sorrir para ela, Nydia tornou-se um pouco tímida. Parecia que o treinamento de hoje poderia finalmente ter terminado, mas Aaron disse que enquanto as princesas permaneciam na propriedade, elas precisavam permanecer com seus superiores diretos e desempenhar tarefas de segurança. Em vez de ir para o oeste, o Grão-Duque deveria agora preparar um presente de aniversário que satisfacesse o imperador. A expressão do Grão-Duque era sombria. Ela estava começando gradualmente a se adaptar ao trabalho ao lado do Grão. Então as coisas não eram muito terríveis. Mas ela estava realmente preocupada em encontrar a princesa Cordélia enquanto estava ao seu lado. Cordélia certamente estava no escritório agora. Ontem, as princesas chegaram à residência do Duque. Hoje, o Grão-Duque tinha dito à princesa Cordélia que tinha algo importante a dizer. Havia uma chance muito alta de que eles estivessem juntos agora. Ela não podia ficar longe de seu superior direto por muito tempo. A única coisa que ela podia fazer era adiar o máximo possível. Neste ponto, ela preferiria estar treinando. Se ela pudesse, ela poderia fazer isso. Tentou muito para cobrir o rosto, ela ficaria ainda mais desconfiada. Havia algum bom meio de sair disto? Então, de repente, percebeu sons vindo de longe. Em vez disso, era a quarta princesa em um lugar tão remoto, e sem ninguém a acompanhar. Era perigoso. Então ela pensou que poderia estar pensando demais. Os cavaleiros da guarda certamente estavam escondidos em algum lugar próximo. Quem sabia que uma pessoa iria saltar de repente de trás da porta? Charlotte correu imediatamente e ficou em frente da princesa, perguntando se ela estava bem. O assassino não tinha medo dela. Ele não pensava muito em uma noite de aprendizagem. Charlotte disse à princesa para recuar e esperar um momento, porque ele tinha subestimado muito um cavaleiro de dragão negro e quem quisesse assassinar a princesa em plena luz do dia certamente morreria se fossem apanhados aqui na residência do Grão-Duque. Charlotte já havia subjugado o homem. A princesa parecia muito abalada. Charlotte aproximou-se e lhe disse que já tinha lidado com o assassino para que ela pudesse relaxar. Vendo o sangue na mão de Charlotte, ela pensou que a princesa poderia estar assustada. Por sua imprudência, a princesa pegou a mão dela, pensando que ela estava ferida e envolvida.
E a Charlotte tinha acabado de começar a agradecer quando Rafael chegou e lhe disse para parar de espalhar a miséria. Charlotte tinha intenção de mexer, mas a princesa Nydia levantou, dizendo que Charlotte a tinha salvo. Cordélia pode notá-la e reconhecê-la. Felizmente, ela não. Ela só perguntou se Charlotte estava ferida. Um guarda veio em silêncio e disse a Rafael que estavam prontos para interrogar o assassino que tentou matar a princesa. Naquela noite, chegou o relatório sobre a tentativa fracassada de assassinato contra a princesa, e nunca imaginou que o imperador usaria seu próprio filho assim. O assassino era um dos guardas da quarta princesa, e sua verdadeira identidade era a de um soldado secreto fiel somente ao imperador, e tinha enviado seu próprio cavaleiro para assassinar a quarta princesa e incriminar Rafael, a fim de abalar sua posição. Isso também foi apenas uma coincidência? Ou ela estava observando o tempo todo para aliviar suas suspeitas? Esse rosto sorridente estúpido dela, mesmo que ele a considerasse apenas uma pessoa estranha, ainda não conseguia determinar a sua identidade. Não importa o que acontecesse, ele iria investigar a verdade. No dia seguinte, no campo de treinamento, todos estavam animados. Só depois de perguntar, Charlotte soube que tinham suprimido as notícias da tentativa de assassinato da quarta princesa. Sunny Driss veio e interrompeu a conversa deles. Hoje, ele supervisionaria o treinamento. Charlotte entendeu mais ou menos. Se essa coincidência não tivesse ocorrido, se a princesa realmente tivesse sido assassinada, então o mais provável de se beneficiar disso teria sido o imperador. Ela tinha prometido a Sunny Driss manter um perfil baixo. Em seguida, os problemas ainda surgiram. Ela até se preocupava que talvez ela tivesse agido de forma muito visível. Mas agora parece que intervir tinha feito a coisa certa. Sunny Driss se virou para Charlotte e disse que o grão-duque tinha ordenado que ela denunciasse. Quando ela chegou, o grão-duque lhe disse para limpar. Charlotte ficou impressionada. Ele estava a limpar esse enorme escritório sozinho. Ela se opôs firmemente, mas ainda assim começou a limpar. Ela pensou que haveria algo importante para discutir. Rafael de repente se inclinou e perguntou sobre o caminho do campo de treinamento para o escritório não exigia passar pelo jardim. Então, por que ela ficou no jardim em vez de vir direto a ele? Como deveria ela responder que não queria ir perto da princesa Cordélia? Vendo que ela não respondeu, ele já tinha adivinhado que ela estava pensando, um truque para ganhar o favor da princesa. Ele lhe disse para confessar honestamente. A verdade não era tão séria quanto ele imaginava, mas ele ainda parecia suspeito. Parecia que ela teria que usar essa desculpa. Ela disse que alguém lhe pediu para colher flores para ele e essa pessoa era Idris. Charlotte jogou a culpa na cabeça dele. Ele olhou para ela com desconfiança, mas sua expressão aliviou um pouco. Ele disse que a partir de agora, onde quer que ela fosse, ela tinha que informá-lo. Ele queria saber onde seu Sacha estava e o que ela estava fazendo. Embora a história original não a tivesse descrito em detalhes, Charlotte sabia que o grão-duque e Idris eram muito próximos, o que era conhecido na sociedade. Antes, quando Idris havia fingido ser o amante do grão-duque, o barão não tinha dito nada. As princesas retornarão ao palácio amanhã de manhã. Se Charlotte realmente quisesse ganhar o seu favor, então ela não tinha mais tempo. Charlotte parecia um pouco triste. Se não fosse pelas circunstâncias atuais, eles poderiam ter se encontrado e conversado como de costume. A expressão de Rafael se escureceu. Ele deve ter medo de que ela fosse roubada. Charlotte afundou em profunda autoadmiração. Rafael ficou sem expressão e perguntou se queria redecorar todo o escritório. Antes de partir, a quarta princesa queria ver o cavaleiro mais uma vez e agradecer-lhe adequadamente. Charlotte parecia ter ganho completamente o coração da quarta princesa, mas Rafael se recusou diretamente. O motivo era confidencial e não podia ser dito a ela. Pensando no passado, sua reação tinha sido um pouco exagerada. Era um pedido inteiramente razoável. Por que ele recusou a visita da princesa? Alguns dias depois, Charlotte se adaptou novamente à vida como Sacha. Enquanto ela estava treinando, o grão-duque ordenou que ela venha à sala de recepção. Quando Charlotte chegou, ela descobriu que Sunny Driss já estava lá. Charlotte tinha acabado de se sentar quando ele disse que havia lá uma resposta ao telegrama que ele já queria transmitir ao Brecht. Só para ser seguro, ele também verificou o conteúdo novamente. Isso é o que Charlotte poderia entender. Uma vez que ela saiu daqui, ela definitivamente teria que abraçá-lo. Sunny Driss mencionou a questão de ela lançar a culpa sobre ele. Ela era realmente difícil de trabalhar com ela. Ele também podia entender isso. E, no final, Charlotte usou seu conhecimento de sua situação para limpar seu nome. Os dois começaram a falar sobre banho. Como era suposto ele saber que sua relação já havia chegado ao ponto em que eles poderiam entrar nos quartos um do outro? Charlotte estava aterrorizada de que ele poderia ter ouvido algo. Ela disse que não esperava que ele viesse. Mas tudo que Rafael se importava agora era porque Charlotte tinha ido e afirmado o quarto de Idris. Idris só disse que era um assunto privado, o que tornou Rafael ainda mais difícil. Enquanto isso, Charlotte olhou para os dois e sentiu que eles pareciam perfeitos juntos, usando um sorriso bastante astuto. Como eles estavam discutindo por causa dela, ela decidiu que tinha que assumir a responsabilidade pelo bem de seu relacionamento e voluntariamente assumiu a culpa. Ela mudou sua história e disse que não tinha escolha senão abordar o grão.
Então não teve escolha senão pedir ajuda a Sam Idris. Sam Idris concordou com isso e também admitiu a culpa, dizendo que isso não iria acontecer novamente. Assim que o assunto foi resolvido, Rafael disse que para essa inspeção, tanto ela quanto Sam Idris tinham de acompanhar o grão com um pequeno grupo, incluindo Sam Idris. Uma vez que era uma boa oportunidade para sair e se divertir, Charlotte sugeriu comer junto, mas Idris disse que comerão com outros depois da inspeção. Ele a tinha levado consigo, mas não lhe tinha dito para ficar perto dele. No entanto, ela deveria estar grata por ter sido colocada no mesmo grupo que Idris. Não muito longe. Charlotte ouviu de repente uma voz familiar. Era seu instrutor. Ela não podia acreditar que ele estivesse aqui. Ela rapidamente se escondeu atrás dela. Compreendendo que Charlotte tinha encontrado alguém que ela conhecia, ele a protegeu. Seu instrutor passou por eles, simplesmente levá-los para um casal. Charlotte estava um pouco abalada, mas graças a ele, ela tinha escapado ao desastre. Mas suas pernas se enfraqueceram e ela caiu acidentalmente contra Rafael. Rafael apareceu do nada e perguntou o que eles estavam fazendo. O mal-entendido realmente piorou. Charlotte se levantou para explicar, mas sua expressão se escureceu e ele lhe disse para segui-lo sem mais uma palavra. A sala de reuniões do Biden Merchants Guild era muito maior do que Charlotte esperava. A discussão era sobre um presente para o aniversário do imperador. Ele exigiu que o grão-duque demonstrasse sua lealdade no banquete de aniversário deste ano. Então essa reunião foi convocada para encontrar uma solução. O imperador havia dado ao grão-duque 3 opções. Primeiro, o grão-duque poderia jurar lealdade ao imperador na frente de todos. E segundo, ele poderia entregar o trono. A primeira opção era claramente destinada a forçar o grão-duque a se submeter completamente ao imperador. Por isso não havia como ele escolher. A mina de ferro era vital para o suprimento da Ordem dos Cavaleiros. A mina de diamantes vermelhos tinha um enorme valor potencial por causa de quão rara era. Do ponto de vista do grão-duque, era difícil escolher entre os dois. Na verdade, Charlotte já tinha uma resposta, mas era incômodo para ela falar em uma situação como essa. Ele sempre suspeitou que Charlotte era uma espiã enviada pelo imperador, então ele ficou em conflito. Ele ainda não encontrou nenhuma prova de que ela era uma espiã, e a reunião ainda não produziu nenhuma solução. O grão-duque estava pensando tão profundamente que, depois de ter vindo em sua mente, ela finalmente decidiu falar. Tua graça, entregue a mina de diamantes vermelho. No momento em que ela abriu a boca, surgiu um tumulto. A oposição foi ainda mais forte do que ela esperava. Charlotte tirou um saco e disse que tinha que desistir dos diamantes vermelhos porque em breve, os diamantes vermelhos se tornarão tão comuns quanto pedras na estrada. Um comerciante do Extremo Oriente em um porto na parte oriental do continente, naquela grande região de mineração, de repente, uma enorme quantidade de diamantes vermelhos tinha sido descoberta. Em segundo lugar, havia uma espécie de inseto vermelho de 6 patas que vivia no continente oriental. Diamantes vermelhos foram formados a partir dos excrementos desse inseto, e se misturaram com o solo circundante e cristalizaram sob a luz do sol. Algumas pessoas pensaram que isso soava ridículo, mas não era mentira. Saberiam se fizessem um experimento. Era uma boa ideia, mas havia uma coisa que ele não conseguia entender. Ela tinha antecipado há muito tempo que algo parecido poderia acontecer com a pedra vermelha. Ela tinha obtido os diamantes de John e planejou usá-los para ajudar o grão-duque no momento certo. Quando ela pensou em como essa decisão absurda poderia afetar o futuro de Ethan e sua irmã, ela decidiu falar com ousadia, dizendo que tinha levado esses diamantes para facilitar um pouco a vida no exército, e talvez também para agradar ao grão-duque. Além disso, uma pequena equipe foi organizada, incluindo ela, para verificar a verdade. Um local de pesquisa foi criado, e no 7º dia após o início do experimento, mesmo aqueles que tinham duvidado completamente dela tinham mudado de ideias. Ele achava difícil acreditar. Mas então, para a surpresa de todos, ele dirigiu-se ao grão-duque e disse que queria renunciar ao seu posto atual. Como uma das poucas pessoas mais próximas do grão-duque, Maurice sempre apoiou sua graça e os Cavaleiros do Dragão Negro. A ideia de sua renúncia provocara a ira do grão-duque. Por isso ela tentou depressa dissuadi-lo. Charlotte disse-lhe para não perder o coração. Todos devem trabalhar juntos e ser leais à sua graça. Se alguém cometeu um erro, eles simplesmente tinham que corrigi-lo. Suas palavras até deixaram o grão-duque. Os dois se viraram para perguntar a sua opinião, mas descobriram que sua expressão parecia assustadora, como se ele estivesse com raiva. Então os dois começaram a discutir novamente. Um mês depois, no dia do banquete de aniversário do imperador, ele já havia preparado os documentos relativos à mina. Se não fosse por aquela menina, teriam sofrido grandes perdas.
No dia em que a notícia se espalhou pelo mercado, se não tivesse investigado como os diamantes vermelhos já haviam sido distribuídos entre os joalheiros do interior, suas perdas teriam sido graves. Era apenas uma questão de tempo até que os diamantes vermelhos perdessem o seu valor. Ele ainda tinha alguns preparativos a fazer. Apenas alguns minutos atrás, Charlotte ainda estava treinando e agora se transformou em isso. Mesmo que ela fosse uma das subordinadas do grão, o que ela deveria fazer se encontrasse alguém que conhecesse no banquete do imperador? Charlotte não queria ir, mas insistiu em levá-la consigo e, como parceira, não menos, uma vez que sua relação com o imperador era pobre e Sanidris tinha sido deixado para trás para o Império Romano. Em vez disso, ele trouxe a guarda dos Cavaleiros do Dragão Negro. Eles até escolheram roupas formais para ela. Charlotte achou que a coisa toda parecia terrível depois de vê-los. No entanto, felizmente, havia uma máscara. Grão do que Ladavik entrou com seu parceiro. Traje que Romeu havia preparado. Mesmo como Charlotte, ela raramente frequentava banquetes e nunca imaginou que entrar como parceira do Grão do que atraísse tanta atenção. Ao vê-la olhar em volta, o Grão do que pensou que ela já estava assustada, e aliviou-a dizendo que ninguém aqui se atreveria a olhar para baixo para seu parceiro. Por isso ela não precisava recuar. Ele pensou que ela estava nervosa porque estava cercada por nobres, então ela simplesmente aceitou o que ele disse. Mesmo assim, Charlotte ainda estava muito tensa. Ela só esperava que o banquete terminasse rapidamente. Enquanto isso, nenhum deles já notou o imperador lá em cima, observando. No final, Charlotte estava exausta. Ela realmente queria que tudo terminasse em breve. O Grão do que lhe deu um tapete na cabeça e disse que ela tinha trabalhado duro. Sua Majestade, eles saíram. Charlotte estava lá de pé. Vermelhada um pouco. Ela foi para seu quarto para descansar. Evitar rostos familiares já tinha esgotado, mas apenas ver sua irmã já lhe havia sido suficiente. Então, de repente, algo aconteceu fora da janela. Enquanto isso, o Grão do que estava a caminho de volta. Romeu estava furioso. Iria a mina, e agora deveria recusar-se apenas para atrasar o tempo. Isso desagradou. Depois de ouvir isso, o Grão do que disse-lhe para parar de falar. Ele não podia acreditar no que estava diante dele. Alguém havia entrado no quarto e havia sinais de fuga precipitada antes mesmo de as coisas terem sido colocadas em ordem. O que significava que Sasha, que estava no quarto, também poderia ter sofrido um desastre. No quarto, os olhos dele mudaram. Alguém tocou nas suas coisas. Lá fora, Charlotte estava batendo um assassino. Ela era uma das pessoas de confiança do Grão. Aquele tolo tinha corrido contra ela sem sequer saber quem ela era. E Charlotte lhe disse para se arrepender diante do Grão. Ela não esperava que ela o fizesse. O Grão do que estava preocupado com sua palma ferida. Era apenas uma velha ferida que se tinha tornado aberta. Mas ele usava essa expressão. Ninguém esperava que o Grão do que lhe pontava na cara. Charlotte tinha trabalhado duro para deixá-lo vivo. Ele não podia morrer assim. Desde o início. O Grão do que tinha falado apenas em preocupação com Charlotte. Ele até queria que Charlotte tirasse suas roupas para que pudesse verificar seus ferimentos. Enquanto os dois estavam discutindo sobre isso, inesperadamente, a quarta princesa perguntou o que estavam fazendo. No quarto da princesa Cordélia Cardan no Palácio Imperial, o destino os reuniu novamente. Charlotte estava usando uma máscara. A sua explicação foi que ela temia que sua aparência feia possa ofender as princesas. No momento em que encontrou a quarta princesa, ela se apressou a colocar a máscara. Para o caso. Ela não esperava que ele também viesse. O assunto do assassino ainda precisava ser resolvido. A princesa expressou seu agradecimento a Charlotte, e Charlotte rapidamente disse que não era nada. Neste momento, ela só queria sair de lá. Os olhos da princesa Cardan brilharam. Charlotte não tinha feito isso por recompensa, nem pediu nada em troca. A princesa ficou satisfeita com sua humildade e quis conceder-lhe um título em nome de faça um verdadeiro cavaleiro e que ela se junte à sua ordem de cavaleiros. Ela perguntou o que Charlotte pensava. Charlotte ficou chocada, enquanto o Grão do que ficou ligeiramente irritado. O que a princesa queria dizer? Caçando alguém à sua frente, a princesa respondeu sem preocupação que Charlotte ainda era apenas um aprendiz de cavaleiro. Se ela vier ao seu lado, ela seria capaz de usar plenamente seus talentos. Charlotte entendeu o que a princesa queria. Este foi o título mais alto que Charlotte poderia razoavelmente esperar receber, e ela também poderia se tornar um verdadeiro cavaleiro. Recusar só faria as coisas parecerem mais estranhas. Essa é uma das famosas frases de Knight Itan da segunda metade da história original, que não apenas expressou lealdade, mas também foi uma linha icônica. A da princesa Cardan não persistiu e logo a abandonou. A Charlotte finalmente foi capaz de aceitar que a questão de ser forçada a entrar em conflito. No entanto, o Grão do que ainda disse que só jamais causou problemas. Quando estavam prestes a sair, a princesa lembrou-lhe que a pressão que seu pai estava colocando sobre ele estava ficando cada vez mais forte ultimamente. Esperava desesperadamente que ele ficasse do seu lado, mas o Grão do que respondeu que não iria do lado de ninguém. Todos queriam mais dele, e ele estava cansado disso. Depois que saiu, encontrou Charlotte esperando por ele fora. Alguns dias depois, uma carta estava sobre uma mesa no estado de Brabant, dizendo que sua irmã estava perdida e que havia acontecido recentemente, e que até mesmo mencionava como alguém a tinha ridicularizado por ter leite em seus lábios enquanto comia.
Ao receber a carta, Miss Grace sorriu. Parecia que Charlotte estava se divertindo muito no sul. O mordomo se perguntou se eles deveriam chamar a jovem de volta, uma vez que era hora de discutir o noivado. Mas Grace disse ainda não. Desde que apoiou a princesa Cordelia, a pressão sobre ela só tinha aumentado. O noivado era apenas uma parte dele. O sogro do imperador e o controle da situação política estava a isolar a princesa Cordelia, a fim de fazer do primeiro príncipe imperador. Uma das maneiras que ele estava a isolar a princesa era através de um compromisso com a família Brabanda, seus mais fortes apoiadores. De cima para baixo, a família rapidamente começou a sentir a pressão proveniente do Duque Hermann, e não tinha outra escolha. Só esperava que Sasha não soubesse disso e voltasse para casa mais tarde. E assim Sasha poderia sorrir sem se preocupar por mais um dia. Charlotte se esforçou indefesamente a pé durante um dia inteiro e agora teve que levantar uma tenda imediatamente. A carga de treinamento era intensa. Este local de treinamento estava perto da residência do Grão-Duque. Excepcionalmente, até mesmo a classe de comandantes havia participado, conduzindo sessões de treinamento 1 a 1, e como seu próprio superior, o Grão-Duque, estava ocupado, ela estaria treinando com Sam Idris. Antes do início do treino, ele disse a Charlotte para ir tomar banho. Em um momento como este, ele não deixava ninguém se aproximar. Naturalmente, isso era exatamente o que Charlotte queria. Charlotte ficou impressionada com o maná imenso, mas neste mundo, o maná era uma força invisível da natureza, e somente aqueles que tinham sofrido muito poderiam dominar, entre eles aqueles que poderiam até mesmo controlar o maná e a própria natureza. Eram chamados de mestres doentes. Com uma expressão hostil, ele pediu desculpas a Charlotte. Parecia que ela tinha ficado assustada e ele achava que ela precisava de mais treinamento. Ele disse a Idris para voltar primeiro. Ele próprio ensinaria Charlotte. Os dois homens ficaram estranhos. Os dois começaram a discutir sobre quem iria ensiná-lo. A tensão aumentou instantaneamente. Charlotte suspeitou seriamente que o Grão-Duque estava com ciúmes do Grão-Duque. Só ficaram os dois. Charlotte pediu-lhe para continuar a ensiná-la. Não muito tempo antes, ele tinha ouvido um grande tumulto lá fora e só então soube que o barulho tinha vindo dos campos de treinamento do cavaleiro aprendiz. De longe, ele tinha visto Charlotte treinar. Quando que aquele homem se envolvia, ela sempre terminava fazendo algo inútil. O pensamento de como o cavaleiro aprendiz veio. Ele levou Charlotte embora. No momento em que ele tirou suas roupas, Charlotte fechou rapidamente os olhos. Tudo tinha acontecido muito de repente. Ele queria tomar banho primeiro. Ele disse a Charlotte para ficar perto. Não pareciam com as marcas deixadas pela guerra, mas mais como as consequências da tortura. Charlotte suspeitava que elas haviam sido causadas por seus esforços para recuperar o poder. Olhando para essas feridas, ela perguntou se isso tinha doído terrível, uma vez que devem ter deixado memórias tão profundas. O Grão-Duque disse-lhe para se aproximar, depois pulverizou de água em todo o rosto dela. Como resultado, Charlotte perdeu o pé e caiu direto em seu banho. O Grão-Duque disse frio que não precisava de ninguém para ajudá-lo a banhar. No dia seguinte, Charlotte não dormiu a noite toda por causa do que tinha acontecido. Quando ela soube que o instrutor de hoje seria Idris, ela ficou encantada. Afinal, o que tinha acontecido tornou o confronto com o Grão-Duque outra vez muito embaraçoso. Vendo que Charlotte parecia indiferente, ele disse que ele estava ansioso. Tinha boas notícias para ela. O retorno de Ethan tinha sido atrasado. Charlotte estava muito feliz. Finalmente, ela podia respirar novamente. A primeira coisa que ela faria depois de ver Ethan era pedir a ele para convencer sua irmã. Ele ia procurar Grace imediatamente. Se isso acontecesse, Grace cancelava o casamento. Ethan a convenceu. Então a missão de Charlotte seria concluída. A irmã dela sempre colocava Charlotte e a família em primeiro lugar. Então, se ela aceitou o casamento, deve haver uma razão. Idris perguntou o que ela planejava fazer depois. Ela disse que iria voltar para Bourbon. Idris sugeriu que ela, depois de chegar à residência do Grão-Duque, seria muito mais difícil, mas Charlotte estava preocupada que isso lhe causasse problemas. Idris disse que estava bem. Depois que alguém a procurasse mais tarde, passariam vários meses e os membros não seriam autorizados a entrar. Deixe a ordem. A segurança também se tornaria mais rígida. É claro, ele estava apenas brincando. Quando chegar a hora, ele autorizaria sua partida. Charlotte perguntou por que ele a estava ajudando. Ele disse que era apenas por capricho. Esta seria sua última sessão de treino, então ele queria ensiná-la algumas coisas. No final, Charlotte estava completamente exausta. Nunca tinha esperado que fosse tão intensa. Amanhã, ela definitivamente a estragaria. Estava tão cansada que nem percebeu quando o Grão-Duque se sentou ao seu lado. Romeu só pensou que ela estava exagerando. O Grão-Duque observou que, uma vez que ela só comia vegetais, não é de admirar que ela fosse tão leve. Um momento em que Charlotte pensou em ontem novamente, ela mal podia suportar. Ela pensou que iria sair assim que terminasse de comer, mas de repente o chão fora tremeu. Foi um deslizamento de terra. Todos se escondiam debaixo da mesa. Uma vez que o tremor parou, ela se arrastou para fora. Parecia que a estrada ocidental tinha colapsado devido ao deslizamento de terra. Não houve ferimento, mas os cavaleiros que retornam do oeste teriam que fazer um desvio e seriam atrasados por uma semana. Não havia ajuda para isso. Olhando para a pilha de pedras diante dela, Charlotte não tinha ideia de quando o trabalho seria concluído, mas quando pensou em Ethan vindo do outro lado, sua motivação voltou. A Charlotte imediatamente deu-lhes um salto e exigiu desculpas. Os dois eram extremamente desprezíveis. Por que deveriam pedir desculpas? Mesmo que ele fosse um plebe, Ethan era ainda um cavaleiro de alto escalão. Ele até tinha promovido um deles e era seu superior.
Eles até pensaram que Charlotte tinha sido seduzida por Ethan. Os dois lados estavam prestes a começar a lutar quando o Grão-Duque apareceu inesperadamente e perguntou o que estava acontecendo. Os dois homens cumprimentaram no ponto. Charlotte não queria que ele a visse assim. Ela estava prestes a tirar a espada. Depois de ouvir o que aconteceu, o Grão-Duque ordenou que Charlotte ficasse sozinha para limpar as pedras. Charlotte queria dizer algo, mas seu olhar gelado a assustou. Foi a primeira vez que ela viu uma expressão tão fria no rosto dele. Embora desafiar um superior fosse errado, eles também tinham insultado Ethan e ele também era seu superior. Porque ela era a única a ser punida. O seu coração estava cheio de ressentimento. Ela só queria ver Ethan e contar-lhe a situação difícil de Grace, ainda que, sem perceber, ela já tivesse passado por tanto e se acostumado a esta vida. Idris disse que Ethan chegaria aos campos de treinamento amanhã. Como eles não ficariam muito distantes, ela poderia realmente ir encontrá-lo. Embora o próprio fato de que os dois se encontrassem fosse um problema. Uma vez que o pensamento veio, ela agiu imediatamente. O Grão-Duque, de longe, observou tudo. Antes. Ele tinha ouvido rumores ultimamente sobre esse cara ao redor do Grão-Duque. Romeu o tinha avisado a prestar atenção. Ele queria ver exatamente o que Charlotte ia fazer. Ele não esperava que ele mesmo reagisse tão fortemente ao nome Ethan. Era esse o verdadeiro rosto de Sasha? Ele decidiu seguir Charlotte. Dessa forma, ele aprenderia as respostas a todas as suas perguntas. Charlotte finalmente encontrou o lugar. De acordo com o que ela se lembrava, ele deveria estar fazendo espiões aqui em vez de ficar no acampamento principal. Ela estava um pouco nervosa e fez, antes que ela percebesse, uma espada já estava no pescoço dela. Ethan ficou atrás dela e exigia que ela soubesse quem ela era. Ele lhe disse para virar as costas. No momento em que ele viu o rosto de Charlotte, ele ficou chocado, reconheceu-a de um olhar, avançou e perguntou como ela chegou aqui, por que seu rosto era sujo e por que seu cabelo era mais curto. Finalmente, ela o encontrou. Dizendo que agora estava em segurança, sua determinação desmoronou e lágrimas derramaram por seu rosto. O Grão-Duque a tinha seguido até lá, e se perguntou o que exatamente ela estava pensando. Tanto tinha acontecido com Sasha durante esse tempo. Charlotte queria que Ethan devolvesse um Brabant com ela. Grace precisava dele. O noivado só seria anunciado após o Festival da Colheita. Então ainda havia tempo, desde que ele pudesse persuadir Grace. Mas, depois de ouvi-la, Ethan recusou-se e disse que o noivado era o que Grace queria. Charlotte ficou furiosa quando ouviu isso. Ele estava lhe dizendo para apenas assistir enquanto sua irmã se tornou infeliz, a julgar pela reação dele. Charlotte sabia que havia mais a ver neste noivado. Como membro da família Brabant, ela queria proteger sua irmã e sua família. Ethan ficou muito satisfeito ao ouvir isso. Seus olhos eram tão determinados. Eles não queriam que a princesa mais velha mantivesse o poder militar sozinha. Porque, como graça o Grão-Duque permaneceu neutro na questão da sucessão imperial, eles queriam usar o Brabante para impedir que o Marquês Albrecht apoiasse a princesa mais velha. Para Grace, que se tornou chefe de família em uma idade tão jovem, não havia como recusar tal proposta. Eles queriam usar sua irmã para equilibrar o poder militar. Ela estava tentando transformar esta crise em uma oportunidade. Uma oportunidade para relatar os movimentos do primeiro príncipe. Para a princesa mais velha, Grace não era o tipo de pessoa a suportar humilhação e compromisso. Ela não desistiu de encontrar a pessoa realmente capaz de levar o império para frente. Charlotte perguntou-se, diante de tais circunstâncias, ele pretendia desistir de Grace. E depois explicou por que tinha feito isso. Ele queria se tornar um cavaleiro. Sem riqueza ou poder, ele não poderia proteger Grace. Ele queria se tornar a espada de Grace. Ele se juntou à Ordem Cavaleira pela mesma razão. Para se tornar o guarda do conde, ele precisava de uma determinada posição. O Grão-Duque promoveria subordinados que ganhassem mérito. Não importa o que acontecesse, Ethan rapidamente protegeria Grace e nunca a abandonaria. Charlotte finalmente entendeu. Então Ethan tinha ido nesta expedição para ganhar o poder necessário para proteger sua irmã. Este era o que ela nunca havia aprendido de um romance. E Grace queria proteger Charlotte mantendo-a. Não sabia do lado mais sujo da sociedade nobre por toda a sua vida, mas Charlotte ainda queria ajudar sua irmã. Então pediu a Ethan para voltar e falar com Grace, acreditando que Grace entendesse seu sentimento. Depois de pensar por um momento, Charlotte disse, ok. Ele ouviu algum tipo de movimento. Ele disse que tinha que voltar agora e disse a Charlotte para voltar também. Se ela seguisse o pequeno caminho à frente, ela poderia evitar os cavaleiros. Então eles se encontrariam novamente no Brabant. Idris tinha ajudado-a muito. Então ela teve que lhe agradecer em nome de Ethan. Agora Charlotte deveria voltar para o Brabant. Ela já tinha decidido o que ela precisava fazer. Ela precisava de ter uma conversa adequada com Grace e iria ter certeza de que Ethan voltasse vivo. Por enquanto, ela tinha que voltar ao lado de sua irmã primeiro. Mas então, devido ao deslizamento de terra, ela quase caiu em um poço por acidente. Quando Charlotte acordou novamente, o Grão-Duque ainda estava protegendo-a. Felizmente, ele não estava morto. Como era um mestre de espadas, ele deveria se recuperar rapidamente. Talvez ela pudesse voltar para o Brabant, enquanto os outros estavam à procura do Grão-Duque de Sasha. O tempo estava se tornando ruim e tinham de encontrá-los o mais rápido possível. Mas o deslizamento de terra tinha enterrado todos os vestígios. Idris encontrou Ethan e perguntou para onde eles tinham ido. Onde foi a última vez que ele os viu. Enquanto isso, Charlotte estava ajudando a bandagem do Grão-Duque. Ethan costumava lavar-se assim antes, mas desta vez ela não tinha certeza se estava fazendo isso corretamente. Eles tinham que voltar para a residência do Grão-Duque e receber tratamento. Ela não podia simplesmente abandonar o Grão-Duque depois de ele ter sido ferido por causa dela. Então ela lavaram-o antes de partir. Mas por que o Grão-Duque apareceu lá em primeiro lugar? Se isso fosse verdade, então ele poderia tê-la visto com ele. Uma vez que ele acordou,
ela teria que observar cuidadosamente sua expressão. Ela não esperava que o Grão-Duque acordasse naquele momento e perguntasse o que estava fazendo. Tomar liberdades com alguém enquanto ele estava inconsciente dificilmente era apropriado. Charlotte disse que ela simplesmente tratava de acordo com os princípios mais básicos de decência. Mas o Grão-Duque não acreditava. Agora eles tinham de descobrir como sair. Olhou em volta. Parecia que era sua única saída possível. O penhasco parecia quase uma encosta vertical. Ele não achava que eles poderiam subir. E agora estava chovendo acima deles. Tudo o que eles podiam fazer era esperar que Idris e Romeu os encontrassem e orassem para que a água da chuva não se infiltrasse no penhasco e causasse o colapso. O Grão-Duque havia se acordado antes de Sasha. Seu ombro estava ferido e seria muito difícil enviar uma pessoa inconsciente para cima primeiro. Ele não tinha escolha senão esperar que essa pessoa problemática acordasse. Ele ficou aliviado que ela não estivesse ferida. Ele caiu do penhasco para salvá-la. Ela não só havia saído do grupo sem permissão, mas também havia confundido um cavaleiro de alto escalão e até tentado fugir. A coisa toda parecia absurda e, por isso, ele perdeu o melhor momento para acordar. Seu bandagem era horrível. E quando ouviu ela chamar seu irmão Ethan, ele adivinhou que ela era uma mulher. Então, todo o seu comportamento estranho anterior de repente fez sentido. Ela se disfarçou e entrou na Ordem de Cavaleiro. Provavelmente apenas para conhecer esse homem. E ela disse uma vez se havia alguém que queria proteger. Poderia essa pessoa ser Ethan? O pensamento irritou. Charlotte tinha uma pergunta que ela queria fazer. O Grão-Duque disse que foi apenas uma coincidência. Ele nunca esperava encontrar um desertor lá. Mais tarde, ele deixava todos ver o que aconteceu com os desertores. Charlotte tinha apenas lhe agradecido por salvar sua vida quando ela entrou em colapso. Ela parecia ter fé. Se ele soubesse que as coisas iriam acontecer assim, ele deveria ter saído mais cedo. E essa garota estava fazendo com que ele se lembrasse desse incidente novamente. Quanto mais tempo isso se prolongasse, pior seria a sua condição. Se isso continuasse, ele poderia realmente se arrepender. Felizmente, Idris e os outros os encontraram. Mas quando Idris chamou o nome de Charlotte, isso o irritou. Logo o Grão-Duque saiu. Idris estava preocupado com os ferimentos de Sasha. Mas o Grão-Duque disse que ela estava bem e nem o deixaria olhar. 3 anos antes, houve um torneio de espadarismo aqui. Era muito barulhento. Uma princesa lhe havia dito para vir lá. E então ele viu Sasha lá embaixo. A princesa queria mostrar aos cavaleiros que só sabiam balançar em torno de aborrecidas técnicas de espada que a espada poderia ser tão alegre e livre. Ele ordenou aos seus subordinados que reunissem os cavaleiros e disse a Ethan que voltasse primeiro. Quando o Grão-Duque colocou Sasha, um cavaleiro veio e disse que tinha algo para relatar. A expressão do Grão-Duque tornou-se feia. Parecia que os cavaleiros aprendizes haviam se tornado cada vez mais ignorantes dos limites nesses dias. Embora assustado, o cavaleiro ainda lhe contou o que tinha visto naquele dia. Pouco tempo depois de Sasha se tornar um cavaleiro aprendiz, ele a viu vagando em segredo sozinho. Ele a seguiu para dar uma olhada. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, uma lâmina passou pela bochecha dele. O Grão-Duque disse-lhe que não precisava mais dizer. O cavaleiro ficou tão assustado que fugiu imediatamente, entendendo que o Grão-Duque já sabia que estava correndo. Todas as 2 semanas já haviam passado desde que retornaram do treino. Desde que Charlotte entrou em colapso por causa de uma doença, o treinamento teve que ser suspensa para ela durante esse tempo. Ele recebeu informações de que a família imperial estava comprando flores em grandes quantidades. O festival de verão estava quase aqui. A família imperial comprou flores todos os dias. E isso em si não era incomum. O problema era que as flores que pediram eram lírios brancos. A flor que simbolizava um casamento real. Seu tio disse que era confidencial e que ele tinha que sair primeiro. Charlotte perguntou a Ethan sobre isso. Na verdade, o imperador estava organizando um casamento entre o Grão-Duque e Olivia, filha de um marquês de uma das facções aliadas com a família Hermon. Sasha disse entusiasmado que a família Hermon. O Grão-Duque tinha dito que não tinha interesse na luta de sucessão, então ele deveria poder recusar. Mas sua graça não poderia recusar as ordens do imperador de uma forma ou de outra. O imperador tinha algo que o Grão-Duque tinha absolutamente que recuperar, o que Ethan não podia dizer. E também não queria que Sasha se envolvesse muito no conflito imperial. Em pouco tempo, as noites que vinham ao festival de verão despertavam agitação, então eles deveriam planejar como escapar. Como Charlotte estava ferida durante o treino, ela perdeu a oportunidade anterior de escapar. Mas desta vez, Ethan definitivamente a enviaria para casa, o Grão-Duque. Mas ele não iria matá-lo, ao contrário, ele retornaria cada ano de submissão que tinha sofrido sob suas mãos ao seu querido sobrinho. Para reconhecer aquele que o tinha salvo. Finalmente ele tinha crescido. Em um choque, ele perguntou onde estava o corpo de seu pai. O homem disse que não se lembrava. Mas se o príncipe continuasse a obedecer às suas ordens antes, ele se lembraria logo o suficiente. O Grão-Duque acordou do sonho. Ele tinha o mesmo sonho. Eles estavam forçando sua graça, o Grão-Duque, a lidar com os problemas causados com a Aliança do Sul pela construção da barragem de Bolívar. Era verdadeiramente demais. Alguns aconselharam o Grão-Duque a desistir do corpo. Ele já tinha feito mais do que o suficiente. Ele também queria desistir. Mas esse era seu pai. Se ele desistiu sem mesmo colocar as coisas em repouso pessoalmente, uma última vez, como ele poderia viver com isso? Eles estavam coletando informações sobre o corpo. E um dia eles encontrariam uma pista. O encontro de hoje não parecia promissor, e havia também Sasha, que precisava voltar antes do festival de verão da noite. E sempre que Grace perguntava sobre Sasha, isso colocava em uma posição incômoda. Sua Alteza Adrian veio cumprimentar seu tio, e já não se tinha visto há muito tempo. Embora seu pai estivesse encarregado de sua educação, John não gostava dele. Porque gostava de Sasha, em vez disso, queria mantê-lo sob controle, perguntando sobre a situação de Sasha.
O fato de seu neto gostar de Sasha era verdadeiramente absurdo. Ouvindo que ela voltaria antes do festival da noite de verão, ele ficou encantado, apenas imaginando uma reunião com essa jovem senhora depois de tanto tempo. Por que Charlotte teve que ficar presa no palácio assim em vez de gostar? Originalmente, ela planejava ir para casa enquanto o grão-duque estava no palácio. Mas o plano de fuga que ela tinha feito com o irmão Ethan tinha falhado. Ela tinha acabado de tentar escapar quando um chapéu lhe bateu na cabeça de cima. Olhando para cima, ela viu que era Sua Alteza a Princesa. Ela se sentiu terrivelmente rude pelo que tinha acabado de acontecer. Quando a princesa soube que Charlotte não estaria participando do banquete da noite, ela parecia bastante desapontada. A princesa não tinha parceira de dança. Uma princesa tão delicada. E ela ainda tinha que se preocupar com algo assim. Era realmente preocupante. A princesa Charlotte prometeu que, uma vez que ganhasse um título de cavaleiro, ela definitivamente convidaria Sua Alteza a dançar. A quarta princesa ficou muito feliz em ouvir isso. E ela disse que talvez fosse melhor não participar desse banquete afinal. Ela tinha ouvido que muitos convidados do sul haviam chegado recentemente. E a atmosfera no palácio não era muito boa. Parecia haver problemas diplomáticos. Julgando pelas notícias que tinha ouvido no palácio interno, a situação não parecia otimista. No último dia do festival da noite de verão, quando muitas pessoas seriam reunidas, Ethan arriscaria sua vida para matar. No final, os enviados e os nobres presentes seriam movidos por suas ações e convenceriam o imperador a retirar o plano de construção da barragem. Quanto mais se aproximava esse grande evento da história original, mais ansiosa se tornava Charlotte. Se ela pudesse mudar a ideia da Aliança do Mar, então o irmão Ethan não precisaria se reafirmar com o imperador. Ela precisava entrar em contato com eles. Quando lida com eles, parecia que Charlotte seria melhor. Mas se ela quisesse parar o irmão Ethan, parecia que ela não poderia voltar ainda. Mas não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. E então, de repente, ela ouviu a voz de sua irmã. Os dois estavam discutindo sua situação, preocupados se ela poderia ter caído em algum tipo de dificuldade. Sua irmã tinha ficado mais magra do que antes. Charlotte disse a si mesma que iria voltar assim que o festival terminasse. Se seu tio estivesse aqui, então John também estaria aqui. Ela teve que encontrá-lo no lado do grão-duque. Seu horário já tinha terminado. Ele queria voltar aos seus aposentos e descansar um pouco. Preocupado que Sasha pudesse ficar entediado, ele planejava trazer-lhe uma pequena recompensa. Mas quando se virou, viu Sasha se virando e não tinha ideia do que ela estava fazendo. Charlotte já havia pedido ajuda a John. Tudo o que restava era voltar antes. Mas seu pé esquerdo pegou a sua direita e ela só evitou cair porque o grão-duque a pegou. O grão-duque exigiu saber o que ela estava fazendo. Sentindo-se culpada, Charlotte disse que só tinha estado pedindo orientações. Embora seu comportamento fosse imprudente, ele era extremamente indulgente para com ela. Quanto aos que haviam zombado do cavaleiro Ethan antes, o grão-duque declarou que haviam violado a disciplina militar. Após o término do treinamento, despojou-os de seus postos em frente de todo. Em qualquer caso, Charlotte foi incrivelmente sortuda. Se essa foi realmente a razão, então ele estava realmente cruzando uma linha. Quando o grão-duque voltou, ele achou que a atmosfera era estranhamente estranha. Ele presumiu que essas pessoas haviam vindo para incomodar Charlotte. Os dois rapidamente escaparam. Os cavaleiros despedidos realmente foram expulsos por causa dela? Vendo a reação do grão-duque como tsundere, ela ficou ainda mais séria. O grão-duque disse que ele não precisava de nada disso. Enquanto eles estavam no palácio, ela deveria ficar quieta em seu próprio quarto. No dia seguinte, John teve uma dor de cabeça terrível. Ela tinha realmente vindo. Ele tinha colocado as roupas no vestiário ali. Depois de falar com sua avó, tudo tinha ido bem. Os sulistas estavam extremamente cautelosos com os imperiais. Em comparação com o jovem marquês, seria muito mais fácil para uma jovem senhora aproximar-se deles. Joana sugeriu que ela também poderia aproveitar a oportunidade para escapar. Mas Charlotte disse que não. Se o grão-duque a desprezasse, isso teria um sério impacto no Brabante. O grão-duque é, atualmente, fazendo seu melhor para rejeitar o casamento. A este ritmo, deve haver um resultado antes do fim do festival da noite de verão. Agora era hora de Charlotte fazer o seu movimento. Ela apareceu no banquete. Ela tinha que encontrar as pessoas da aliança rapidamente e voltar para seu quarto antes que o grão-duque voltasse. Muitas pessoas estavam preocupadas porque ela disse que tinha ido para o sul. Recentemente, o conflito entre eles e o sul tinha sido bastante grave. E se ela não tivesse visto com seus próprios olhos como o imperador tratava o grão-duque, ela nunca teria duvidado de que o imperador era realmente um governante sábio. Charlotte pensou que precisava fugir rapidamente. As nobres senhoras disseram que ser capaz de ver aqui o grão-duque Ladavica era um golpe de sorte. Todos falavam muito bem do grão-duque. E então sua irmã mais velha se aproximou. Ele tinha saído. Sem protesto ou reclamação, ela se perguntou se ele poderia ter ficado com raiva. E foi por isso que mantinha contato com ele através de cartas o tempo todo. Quando ela ouviu isso, a Grace ficou muito feliz, mas também esperava que sua irmã pudesse ser feliz. Charlotte pensou que ela rapidamente cumprimentaria todos e depois voltaria para seu quarto. Mas ela mentiu a sua irmã e desperdiçou muito tempo. A figura de Charlotte foi vista pelo grão-duque que estava passando. Ele se viu um pouco preocupado com o fato de que essa pessoa tinha cabelo rosa. Quando o grão-duque abriu a porta, ele viu Sasha em seu quarto. Sasha disse que ele tinha vindo para cantar um berço ao grão-duque. Ele achava que precisava provar que tinha ficado em seu quarto o tempo todo.
Mas antes de se aperceber, ele tinha de alguma forma. O Grão-Duque perguntou-lhe se tinha visto uma mulher de cabelo rosa. Sasha disse que não. Na verdade, ela estava em pânico por dentro. O Grão-Duque levantou-se e disse que ia lavar-se, dizendo a Sasha para se preparar para cantar a canção de berço. Então Charlotte começou a cantar ao lado dele. Ontem ele tinha dito que não precisava de uma laranja, mas agora ele de repente queria ouvir uma. Ele parecia mais cansado do que o habitual. Charlotte tinha atingido a meta. Era verdade que havia muito pouco que ele poderia fazer como quisesse. Seus subordinados o seguiram com quase devoção cega. Um homem como ele parecia impressionante aos olhos do imperador. Mas no final ele era apenas um homem impotente que nem sequer podia servir seu próprio pai. Mesmo o Grão-Duque tinha um lado tão frágil. Charlotte disse-lhe que ele tinha trabalhado duro e que tudo ficaria melhor. Ela desejava sua graça sonhos doces até nunca ter esperado acordar na cama do Grão-Duque. Ela deve ter adormecido primeiro, tentando consolá-lo ontem à noite. O Grão-Duque estava negociando com o imperador. E ela precisava mudar a situação durante essa janela de tempo. John parecia bastante indefesa. Porque ela não se vestia como costumava. Em vez disso, usava roupas que não se encaixavam em seu estilo. O contrário, a elegância e o equilíbrio se encaixavam perfeitamente nela. John não queria ficar aqui. Mas Charlotte ainda queria que ele ficasse um pouco mais tempo. Então chegou o primeiro príncipe. O infortúnio de Grace tinha começado com a luta de poder entre o primeiro príncipe e a primeira princesa, então Charlotte fez. Mas como ele estava em fraca saúde, era difícil para ela realmente odiar o primeiro príncipe. Sempre que o primeiro príncipe a elogiou, ela sempre achava que ele estava prestes a cair de doença. Era errado ignorar o sofrimento de outra pessoa. Se algo acontecesse com Sua Alteza diante dela, isso poderia prejudicar sua irmã. Então ela o observava cuidadosamente. Para agradecer a ela por sua preocupação. O príncipe queria oferecer-lhe sua primeira dança. Isso era realmente uma honra, mas ele estava mais acostumado a dançando sua primeira dança com seu parceiro habitual. John simplesmente se foi embora diante de essa pressão. Agora ele queria um pouco de paz e tranquilidade. E como era difícil recusar o pedido do primeiro príncipe, Charlotte decidiu dançar apenas por um curto período e depois escapar. Quando o primeiro príncipe mais uma vez a elogiou, Charlotte colocou-o diretamente em uma cadeira de rodas. Essa ação chamou a atenção de muitos espectadores. As pessoas ao seu redor estavam cheias de louvores para Charlotte. Parecia que Miss Charlotte era especialmente dotada em medicina. Nesse momento, ela teve um mau pressentimento. As coisas pareciam ter se complicado. Ele tinha ficado. Na verdade, ela tinha dançado com o príncipe. Para acalmar seu coração ferido. John sentou-se sozinho em um canto. Charlotte foi buscá-lo algo para comer. De repente, alguém do sul se aproximou dela primeiro. Seu nome era Simon. Encostou seu casaco sobre os ombros de Charlotte e disse que ela poderia devolvê-lo mais tarde ao Palácio do Rouge. Charlotte sabia falar o dialeto ocidental. Seu pai estava profundamente dedicado à educação, especialmente à educação linguística. Então ela também podia falar. Ele elogiou a dança em Charlotte e o primeiro príncipe como verdadeiramente belos e disse que ela também era altamente qualificada em medicina. O primeiro príncipe teve a sorte de ter alguém como ela. Embora Charlotte não entendava por que as pessoas do sul pensavam tão bem da família imperial, mesmo que a pessoa lá tivesse o primeiro príncipe, ela ainda teria ajudado. Porque esse era o espírito da família Brabante. Então uma voz familiar veio de longe. Grão-Duque tinha chegado. Se os dois se encontrassem, seria um desastre. Então ela só poderia se apressar. Esta era a porta que estava mesmo à sua frente. Simon agarrou-lhe o pulso e disse que esperaria o dia em que ela devolvesse seu casaco. Vendo o Grão-Duque aproximar-se cada vez mais, Charlotte disse que iria, então rapidamente saiu. O Grão-Duque aproximou-se e perguntou quem era essa jovem senhora. Simon disse que não sabia. Dentro do Palácio Rouge, ninguém esperava que o Grão-Duque Ladavica viesse pessoalmente e os avisasse. A lealdade do Grão-Duque ao imperador era conhecida em todo o continente. Para o bem de sua própria autoridade, o imperador havia concedido ao Grão-Duque o título de herói de guerra e sua influência. Para as ambições do imperador, ele se havia tornado voluntariamente um sacrifício, um herói amarrado em cadeias. Mas eles absolutamente não podiam recuar. Se a barragem fosse concluída, eles perderiam o controle da fonte de água e enfrentariam uma escassez de água potável. Felizmente, ela parecia mais fácil de se aproximar do que o esperado. Por gerações, a família Brabant tinha gozado da confiança tanto do povo do Império quanto da família imperial. O atual conde Brabant estava intimamente ligado aos reais. A obtenção de seu apoio mudaria a situação política. Talvez ela pudesse curar a doença de Salomão, mas também precisavam encontrar alguém que pudesse curar a misteriosa doença que afligia Salomão, o primeiro líder da Federação do Sul. Salomão tinha sofrido de dores de cabeça inexplicáveis e desmaio. Embora isso ainda não tivesse sido divulgado ao público. Antes de irromper o desordem interno, eles tiveram que evitar a instabilidade dentro de seu governo causada pela questão da sucessão. Além disso, quando Simão estava com Miss Brabant, o Grão-Duque Ladavica parecia muito interessado. O olhar do Grão-Duque parecia fixado apenas em ela, como se ele estivesse interessado apenas na jovem senhora. Se não fosse pelo convite da imperatriz, Charlotte nunca teria vindo. Ela absolutamente não deveria correr ao encontro do Grão-Duque. Ontem, ela tinha sido novamente interrogada. Sua desculpa era que ela tinha ido à praça para o Festival do Peixe, mas ainda assim parecia que o Grão-Duque tinha ficado desconfiado. Agora, tudo o que ela queria era manter a cabeça baixa.
A peça que estava sendo realizada naquele dia era na época do namoro, uma história de amor sobre o primeiro imperador do Império e sua imperatriz. É por isso que ele gostou dessa ópera. Charlotte viu que sua mão estava tremendo. Então pegou-a e disse: Vossa Alteza. Uma vez mais, ela protegeu a saúde do príncipe. Queria passar pelo clube de informação para ver onde o povo de Salomão estava. Mas inesperadamente, viu a quarta princesa. O grão-duque também estava lá. Por um momento, ela não tinha ideia de onde ir, para não ser descoberta. No final, ela escorregou através de uma porta próxima. Ela não esperava que Driz estivesse aqui, não vendo ninguém perto conversando com Charlotte. Ele percebeu que ele não fazia parte do grupo avançado e deveria ter chegado mais tarde com o grupo traseiro para o banquete final. A situação aqui era complicada, mas a pessoa que conhecia a verdadeira identidade de Charlotte estava à sua frente. Uma boa oportunidade. Ela queria que ele fingisse tirá-la do palácio em uma missão, porque precisava de tempo para encontrar o esconderijo da delegação sulista. Ele concordou, mas somente se ele pudesse ir com Charlotte. Ela não tinha outra escolha. Uma vez que chegaram ao distrito comercial, ela queria primeiro ir ao clube de informações. Estava em uma área bastante isolada. Ela não planejava trazer Idris, mas precisava coletar cuidadosamente informações no clube sobre o casamento de Salomão. De repente, a pessoa ao seu lado entrou em colapso. Sua pele estava escurecendo. Estes eram todos sintomas dessa doença. Assim que Charlotte estava prestes a dar um passo adiante e verificar seu estado, ela foi detida. Se ela se aproximasse mais, esse homem lhe atravessaria a garganta. No entanto, em algum momento, Sir Idris já tinha apertado o pescoço do homem com uma seta. Ela perguntou se os sintomas do paciente incluíam rigidez corporal e escurecimento da pele. Eles ficaram surpresos que ela soubesse isso. Que coincidência, mas isso não era importante agora. Eles precisavam de energia no seu corpo. E como aconteceu, a pessoa que conseguia obter a erva mais rapidamente, Sir Idris dos Cavaleiros do Santo Templo, estava aqui mesmo. Charlotte disse que ela poderia curar sua doença e pedir-lhes para baixar a espada. No Palácio da Líria, a família Brabham pensou que ele viria hoje para inspeção, mas como ele não tinha feito, foram visitá-lo em vez disso e não encontraram ninguém lá. O corpo de Lord Salomão já tinha atingido seu limite. Não havia tempo para perder. Depois de identificar a doença do príncipe ontem, ele tinha feito mesmo novamente hoje. Eles não tinham outra escolha a não ser colocar suas esperanças na falência. Naquele momento, uma notícia alarmante chegou do lado de fora. O Sr. Salomão desmaiou repentinamente além das muralhas da cidade. Teria de acontecer exatamente quando ele estava fora. Mas quando eles abriram a porta, descobriram que Salomão estava bem e até mesmo sentaram-se perto do jovem. Quando seu pai desmoronou, Charlotte estava passando, e esse rosto parecia estranhamente familiar. Charlotte não esperava que esse velho fosse o líder da Aliança do Sul, uma doença que acabou levando à morte de Ethan. E no meio do romance, ela desenvolveu o antídoto e ofereceu-o diante dos túmulos de Ethan e Grace. Na história original, havia muito poucas vítimas claramente registradas dessa doença venenosa oculta. Apenas Ethan e o sábio Salomão. A razão pela qual Charlotte considerou negociar com a Aliança do Sul em primeiro lugar foi porque ela possuía a inteligência que Salomão tinha sido. Ela não podia ignorar este velho. E ela lembrou de que Ethan tinha acabado de intervir para salvá-lo. E esse ancião era realmente o próprio Salomão. Inesperadamente tinha salvado com suas próprias mãos um chip de negociação tão importante. Simon expressou sua gratidão, dizendo que ficou realmente chocado quando recebeu notícias da capital. A pessoa que Charlotte tinha salvo era seu pai. Para lhe pagar, ela só precisava nomear seu pedido. Isso, por sua vez, criou uma abertura para negociações com a Aliança do Sul. Simon perguntou como ela sabia como tratar a doença. No Sul, eles tinham procurado médicos famosos em todos os lugares, mas ninguém podia fazer nada. Começou com ligeiros dores de cabeça, então o veneno se espalhou rapidamente por todo o corpo, eventualmente causando convulsões e membros enfeitiçados. Charlotte disse que foi causado pelo miasma tóxico de uma besta mágica. Quando Salomão tinha acabado de assumir o cargo, ele tinha recebido boas notícias de que as ruínas antigas na costa Maurice tinham sido abertas, mas as vítimas lá. Mais tarde, Salomão conseguiu decifrar com sucesso a magia antiga e estabeleceu uma barreira de contador, mas durante esse tempo, ele já havia sido profundamente envenenado por vários meses. O veneno se espalhou, e ele também criou um manual secreto para desativar as armadilhas dentro das ruínas. Ele realmente era uma figura lendária e extraordinária. As ervas coletadas anteriormente já haviam sido transformadas em uma poção de emergência, o suficiente para sustentá-lo até que as novas ervas crescessem. Embora o romance original tenha sido uma leitura divertida, como é que Charlotte se lembrou dos detalhes das ervas medicinais com tanta precisão? O caso do assassinato da quarta princesa, a investigação sobre as ruínas antigas ocidentais, a doença venenosa oculta e até mesmo o conhecimento de ervas brevemente mencionados sentiram-se como se tivesse misturado os remédios pessoalmente neste ano. Simon lembrou-lhe que, quando ela voltou para si mesma, ele estava perguntando como ele poderia reembolsá-la. Ela estava preocupada com como abordar a questão das negociações. Então isso funcionou bem. Ela esperava arranjar um encontro entre ele e a princesa Cordélia, embora a Aliança Sul desejasse. Neste momento, todo o continente estava assistindo à luta pelo trono. Se isso fosse exposto,
Toda a Aliança do Sul seria vista como pertencente à facção da primeira princesa. Em um momento tão sensível, ele não tinha como concordar com um pedido tão perigoso. A princesa Cordélia havia dito uma vez que, se ascender ao trono, iria fortalecer as trocas com o Sul em vez de construir uma barragem. Cordélia e talvez todos eles fossem arrastados para o campo de batalha, até mesmo o grão-duque. Para a primeira princesa, sua oposição ao projeto da barragem era perfeitamente razoável. As perdas militares causadas pela guerra sacudiriam o próprio fundamento de sua reivindicação do trono. Para apoiar um encontro entre a Aliança do Sul e a princesa Cordélia, Simão decidiu escrever-lhe uma carta. Um manto tecido com magia do pilar da coroa podia tornar o usuário invisível uma vez. Muito poucas pessoas no mundo poderiam criar tal objeto. Ele possuía um coração bondoso e agiu decisivamente, mas talvez a determinação um dia o colocasse em grave perigo. Saridris disse que ela tinha sido muito impulsiva ao tentar salvar alguém antes. Charlotte não achava isso. Felizmente, ele estava lá. Na verdade, a razão pela qual ela agiu dessa forma foi por causa de seu pai. Ele sempre a ensinou que falhar em fazer o que estava dentro do seu poder era um erro. É claro que ela era uma cobarde e não tinha coragem que sua irmã tivesse de colocar-se em perigo por uma causa. Mas ainda tinha pessoas que ela queria proteger. Ela era uma pessoa muito corajosa, erguida e admirável. Entre todas as pessoas que ele já conheceu, ela brilhava a mais brilhante. Uma vez que o Lily Palace estava perto, ela decidiu ir ver sua irmã. Então ela ouviu vozes. O Duque Hermon e sua irmã. Ele tinha vindo alertar Grace sobre as aulas de treinamento de noiva. Recentemente, ele tinha ouvido queixas de que seu comportamento em ambientes formais era imprudente e isso era profundamente grave. Ele queria realizar o casamento diretamente, mas sempre que Charlotte achava que sua irmã estava um passo mais perto da felicidade, ela ainda estava tão longe. Ela entendeu por que Grace tinha escolhido esse noivado, mas temia que isso repetisse a história original. Naquele mesmo momento, o Duque Hermon descobriu inesperadamente que o Duque conhecia seu rosto. Ela absolutamente não pode ser apanhada. Se ela voltasse agora, isso só implicaria o grão-duque. Ela só precisava atravessar o muro, mas ainda assim foi apanhada. Se o assunto vier à tona, certamente implicaria sua irmã. Vendo que Charlotte não iria falar, eles não tinham outra opção. Então, naquele momento crítico, apareceu o grão-duque. Ele perguntou o que eles achavam que estavam fazendo. O Duque Hermon realmente se atreveu a questionar um de seus empregados. Ele virou-se e envolveu Charlotte, perguntando se ela estava bem. Charlotte ficou profundamente comovida. O cavaleiro disse que era esse pequeno homem que tinha feito o que ele queria. Ela teve que se explicar adequadamente para evitar expor sua identidade. Então ela disse que estava carregando muitas coisas e queria tomar um atalho e descansar um pouco. O cavaleiro arrebatou sua bolsa, recusando-se a acreditar que era exatamente isso. O Duque Hermon pediu desculpas a ela. Sabia que ela era uma das cavaleiras do grão-duque. Disse-lhes que não se preocupassem e que não havia necessidade de se preocupar com as poucas palavras perdidas que esta criança poderia ter ouvido. O grão-duque tinha dito isso, o assunto foi deixado lá. Então acabou. Parecia que ela tinha causado problemas ao grão-duque novamente. Os lanches que ela carregava tinham sido um presente de Salomão. O grão-duque era um mestre de espada e altamente hábil em poder mágico. Ele poderia notar algo incomum. Na verdade, ele já sabia tudo. Ele disse a Charlotte que se ela alguma vez foi injustificada, ela deveria simplesmente correr e ele iria lidar com as consequências. Por que ele estava dizendo essas coisas para ela agora? Isso fez com que ela quisesse chorar. O grão-duque abraçou-a. Há muito tempo, ele já sabia que havia algo estranho. Ele nunca esperava que esse recruta fosse uma mulher. Mas agora que ele sabia a verdade, um estranho sentimento surgiu em seu coração. De onde veio esse nó de emoção? Naquele momento, Saridris chegou dizendo que os suprimentos de tratamento estavam prontos e que havia algo que precisava da atenção do grão-duque. Depois que eles retornaram à residência ducal, Dick investigou minuciosamente as nobrezas ligadas ao Brest e Ita, especialmente as que haviam desaparecido recentemente. 2 semanas após o fim do treinamento especial, a investigação estava completa. Cresceu na propriedade do Conde Bourbon, recebeu treinamento noturno lá, e tinha profundos laços com a família do Conde. Entre as senhoras nobres relacionadas às famílias Bourbon e Albrecht, havia cerca de 9 no total. Mas entre elas, apenas uma havia desaparecido recentemente sem deixar rastro. Dado o antigo relacionamento romântico de Ethan com o chefe da família Bourbon, parecia que ele também tinha sido bastante próximo desta jovem. O noivado entre o chefe da família Bourbon e o Duque Hermon era certamente bem conhecido. Mas a reunião estava se aproximando e eles deveriam partir. Ele ainda não tinha confirmado com seus próprios olhos se Sasha e Miss Bourbon eram a mesma pessoa, então ele pretendia vigiá-la de perto. Naquele dia, ele tinha seguido a voz da mulher para o quarto. Sasha tinha parecido confusa, como se tivesse entendido mal sua ordem de ficar em seus aposentos. Quando ele mencionou a mulher de cabelo rosa, os olhos de Sasha tinham tremido ligeiramente. Quando ela mentiu, ela era tão desajeitada que era quase apaixonante. Ele já havia confirmado sua identidade. Quando a viu no banquete, seu olhar continuou perseguindo-a. Então, assim era como ela se parecia como uma senhora nobre. Antes de ele sequer conseguir encontrar uma resposta a essa pergunta, ela já estava prestes a ser noiva. A menina Olivia tinha dito que gostava dele. Foi bastante memorável. Seu jeito e estilo eram exatamente como o de sua majestade, o que fez com que ele fosse. Ele queria ir embora imediatamente e encontrar Sasha. Mas então Idris disse que Sasha voltaria tarde.
Como se lidar com sua majestade não fosse o suficiente de uma dor de cabeça. O Idris geralmente era indiferente a todos os outros, mas tratou Sasha de forma diferente. Esse fato só o tornou mais inquieto. Ele agora tinha começado a investigar o paradeiro de Sasha. Por um capricho, ele tinha mantido Sasha ao seu lado e agora não tinha escolha senão admitir que gostava de Sasha. Mesmo que Sasha tivesse motivos ocultos, não importava, desde que Sasha ficasse ao seu lado. Sasha ainda estava ao seu alcance. Havia muito tempo à frente. Um dia totalmente novo, Charlotte sentiu que tinha causado um grande problema ao Grão-Duque. Isso até levou a um confronto entre o Grão-Duque e o Duque Hermon, algo que nunca tinha acontecido no século XX. A sensibilidade do Grão-Duque ao poder mágico certamente teria notado algo estranho. Ele deve ter percebido, mas não pediu nada. E depois de chorar naquele dia, seus olhos ficaram inchados. Na porta, o Grão-Duque estava parado, provavelmente perguntando sobre ontem. Ela saiu, mas o Grão-Duque não perguntou sobre ontem. A capela lateral do palácio durante o festival era desocupada durante as horas de confissão. Era realmente um lugar excelente. Embora Charlotte tivesse mencionado isso em sua carta, a chegada de Simon ainda o surpreendeu. Ele disse que foi por recomendação de um amigo. Embora isso tenha feito um pouco mais feliz, suspeitoso. O tempo era curto. Então eles se concentraram no assunto importante. Charlotte cumprimentou a Imperatriz. A Imperatriz trocou com ela algumas saudações simples. Por muitos anos, a Imperatriz sempre cuidou bem de Charlotte. Embora Charlotte não soubesse por quê. Alguém os avisou de que tanto o Imperador quanto a Imperatriz estariam presentes no banquete hoje, de modo que o Grão-Duque certamente não viria. Também lhes foi dito para não ficarem muito próximos uns dos outros, uma vez que já era difícil o suficiente para se protegerem. Hoje, disseram, era o aniversário da morte do irmão mais velho do Imperador, e também era o aniversário da morte do Grão-Duque. Alguém comentou que, se o Grão-Duque pudesse vir ao banquete e confortar sua majestade, então hoje, para ambos, foi o dia de memória de um querido parente próximo. O Grão-Duque raramente se envolvia na alta sociedade, mas o Imperador aproveitou esta oportunidade para forçá-lo a lamentar o pai, porque o Grão-Duque ainda não havia se pronunciado contra isso. O lado do Imperador era tão animado enquanto o Grão-Duque estava sozinho. Vendo Charlotte sozinha, o príncipe ficou encantado. Querendo compensar o que havia acontecido durante a ópera, ele primeiro convidou-a a dançar. Imediatamente, alguém o bateu. Idris avançou e convidou-a a dançar. Assistido a eles dois, o olhar do príncipe herdeiro ficou frio. Idris disse que neste dia, sua graça, o Grão-Duque despediria todo. Em seguida, lamentaria o falecido príncipe herdeiro sozinho. Charlotte perguntou por que o Grão-Duque era controlado por sua majestade. Idris disse que era porque os restos mortais do falecido príncipe herdeiro estavam na posse do imperador. Charlotte não podia deixar de olhar, mas antes de reagir, ela foi subitamente levantada nos braços de Idris. Idris lembrou. É por isso que o Grão-Duque não teve escolha senão permanecer leal ao imperador. Um dia em que todos os outros estavam felizes. O Grão-Duque sempre lamentava seu pai sozinho. Idris lhe tinha dito algo tão importante e confiou que ela nunca falaria sobre isso. Então ele partiu. Também era hora de ela voltar a se transformar em Sasha. Mas Idris pegou a mão dela, pensando que seria bom se ela ficasse. Idris admitiu abertamente que ela era alguém que ele gostava. Uma vez que o Grão-Duque tinha feito sua aparição, ele também iria voltar. Ele tinha que admitir que seu coração tinha se movido, mas ele não tinha intenção de revelar seus sentimentos. Porque ele ainda era um sacerdote, um servo que seguia a vontade divina. Na porta do Grão-Duque, Charlotte hesitava em entrar ou não. Cada vez que o via, pensava em si mesma e não podia deixar de se preocupar com ele. No final, ela bateu de qualquer maneira. A primeira coisa que ele fez depois de sair foi apertar a bochecha de Charlotte. Seu subordinado se atreveu a ser tão impudente. Charlotte disse que só estava preocupada com ele. Afinal, beber sozinho no escuro só iria piorar as coisas. Foi a primeira vez que ela viu o Grão-Duque disse que não havia nada melhor para passar o tempo. Charlotte sugeriu que ele fosse dar um passeio com ela. Hoje era o festival da noite de verão. Ela tinha ouvido que havia muitas coisas interessantes na praça fora do castelo. Se ele recusava, ela levava seu vinho e até usava o Hermonil como desculpa. O Grão-Duque concordou. No festival de verão, Charlotte viu todos os tipos de deliciosos alimentos e se apressou. O Grão-Duque se disfarçou um pouco. Agora seu nome era Rafael. Charlotte disse-lhe para se divertir ao máximo. Ela comprou 3 esferas de carne grelhada. O Grão-Duque disse que no campo de batalha, tais coisas eram um luxo. Passando por uma floristaria, o Grão-Duque realmente comprou flores, e passaram uma noite inesquecível juntos, e foram. A navegação e o Grão-Duque até a incomodaram por sua fraca resistência. Eles se afastavam cada vez mais do centro da cidade e a paisagem ao seu redor se tornava cada vez mais bonita. Este era um lugar que o Grão-Duque tinha visitado quando criança. Naquele tempo, ele estava cheio de curiosidade sobre o mundo exterior, e ele tinha um amigo ao seu lado, e era alguém que tinha crescido com ele, mas no final, eles morreram no campo de batalha. Para poder permanecer tão calmo agora, quanta dor ele deve ter enterrado em seu coração? As pessoas sempre disseram que viviam através da memória. Ela esperava que hoje permanecesse na memória de sua graça por muito tempo. Na sede do Cavaleiro do Dragão Negro, Charlotte adormeceu de exaustão pura. Ela havia invadido sua vida da maneira mais estranha possível, mas ele não gostou. Embora ele já tivesse decidido suprimir suas emoções e evitar ter nada de precioso, ela continuou a despertar seu desejo. No jardim do Palácio Central,
Como agradecido por salvar o primeiro príncipe, Charlotte foi convidada para tomar um chá com a imperatriz. Ele disse que Sua Majestade tinha assuntos urgentes, para que ele pudesse tomar um chá com Miss Charlotte em seu lugar. Hoje era o último dia do festival e havia muitos assuntos a tratar. Sua irmã tinha dito que, ao receber o favor da imperatriz, Charlotte deveria ter o cuidado. Ela não podia simplesmente sair assim, pois não? E este jardim era pessoalmente atendido por Sua Majestade. Então, por que ela tinha sido chamada aqui? O príncipe herdeiro tinha ouvido que Charlotte gostava de ler. Ele disse que também gostava de ler, e deu-lhe uma caneta e um caderno, que pareciam ser ferramentas mágicas que ajudam a copiar texto. E então o príncipe herdeiro se levantou, querendo mostrar-lhe o lugar. Naquele momento, alguém de repente veio com uma notícia urgente. O príncipe herdeiro ficou muito desapontado. Lembrou-se de ter dito que não deveria ser perturbado, mas o relatório era que a primeira princesa tinha entrado em contato com a Aliança do Mar. Ele só podia se desculpar por um momento e pedir a Charlotte que o fizesse. Ele retornaria em breve. Então ela esperou novamente e aproveitou a oportunidade para olhar em volta.